Alô, confrades, bem-vindo ao podcast Homem Realista. Eu sou Spade Mosh. Estamos aqui com o administrador do Fórum Legado Realista, Libertador. Boa noite, pessoal. Eu sou o Libertador do Fórum Legado Realista. É um prazer estar aqui com vocês, participando do podcast do Spider Mode. É isso aí, eu vou fazer algumas perguntas para o Libertador aí, ele vai responder. E hoje o tema vai ser sobre desenvolvimento pessoal. Começando com a primeira aqui. Libertador, o que tu acha? É melhor o cara estudar para concurso ou empreender? Sobre desenvolvimento pessoal, fale aí. Bom, é uma boa pergunta essa daí, né? Porque a pessoa, quando ela tá querendo se desenvolver pessoalmente, às vezes ela passa por essa encruzilhada, né? Será que eu vou trocar o certo do concurso público pelo, como posso dizer, empreendedorismo, que é arriscado, pode dar tudo errado e eu voltar para estaca zero daqui 5 anos, 6 anos, 8 anos? Ou eu invisto agora no concurso público e garanto a minha renda pelo resto da vida? Aí, essa questão aí é meio individual, né? Cada pessoa tem que ver o perfil dela. Eu, pessoalmente, sempre defendi a ideia do empreendedorismo, sempre fui contra concurso público, sempre achei isso aí uma palhaçada, né? De pessoas meio fracas, assim, e tal, que não tem coragem de empreender. Aí eu peguei e empreendi. Aos 18 anos lá, montei uma empresa. Aí, 2 anos depois fali, quebrei, demorei uns 5 anos para me reerguer. Aí eu comecei a analisar essa questão do concurso público com outros olhos. Falei, realmente, se eu tivesse uma renda garantida durante alguns anos, eu não teria me quebrado tão feio, poderia me reerguer mais rápido. Então, hoje a minha visão é a seguinte, depois de ter passado ali pelos dois lados, estudar para um concurso público pode ser bom sim, porque te dá uma base para você poder empreender melhor no futuro. Você consegue ter uma renda garantida, te dá uma estabilidade e você pode investir com mais segurança. É o que um realista lá do Fórum Legado Realista chamado Lasker, ele sempre fala, não sei se pronuncia Lasker ou é Lasker, não sei como é que é o que pronuncia o nickname dele, mas era uma ideia de um livro chamado Antifrágil, e ele fala justamente disso, que você tem que intercalar duas coisas opostas às vezes para poder ter um bom resultado, estratégia barbell que ele chama. Então você tem um concurso público que é totalmente estável, te dando uma segurança, uma estabilidade muito grande, e ao você ter essa estabilidade, você tem mais ousadia para arriscar em outras coisas, você consegue ter mais autoconfiança para fazer isso. Agora, se você não tem nada para se apoiar, você não tem um concurso público, você não tem nada para te resguardar caso tudo dê errado, que confiança e segurança você tem de tentar arriscar tudo que você tem no negócio? Você fica meio que com medo, porque se der errado, você quebra totalmente. Então, eu acho que estudar para concurso público pode ser uma boa início de vida para a pessoa, um bom início de vida para ela depois empreender no futuro. Então vamos lá, aí o cara começa aí não sabe por onde vai, se começa pelo estudo, o trabalho, o relacionamento. O que tu acha? Que área que o cara quer seguir? Pode ser que o cara faça educação física e depois estudo. Qual o melhor para se focar? Vai lá. Rapaz, esse tema do desenvolvimento pessoal é um tema que a Real tá ali trabalhando, né? Mas é um tema assim que não tem um norte muito fixo, não. Apesar da Real estar trabalhando com essa ideia de desenvolvimento pessoal, ela surgiu de uma ideia de relacionamentos, né? De você você acabar com o mito do amor romântico e tudo mais. Então, isso aí, hoje em dia, a opinião dos realistas sobre a questão do desenvolvimento pessoal é muito divergente. Cada um fala uma coisa bem diferente um do outro. Eu acho que, por exemplo, se a pessoa está morando com os pais dela, ela tem um dinheiro garantido, né? Os pais estão comprando comida para ela, estão lavando a roupa dela. Eu acho que ela devia focar ali, estudar para um concurso público bom, fazer uma academia legal, ganhar o físico. Mas se a pessoa não tem nada, ele tá morando sozinho, ele tem que focar no quê? No trabalho dele, né? Em conseguir uma promoção no trabalho, em conseguir melhorar o currículo dele. Então tem que ver qual é a base da pessoa. De onde ela vem? Ela tem alguém por trás para apoiar ela? Ou ela tá começando do zero numa cidade nova, é a única pessoa da família naquela cidade? Então é individual também. Não tem como você pegar uma ideia de desenvolvimento pessoal, criar uma fórmula perfeita que todo mundo tem que seguir de forma exatamente igual. Eu acredito que isso aí tem que ser feito, cada um tem que analisar a própria vida, quais são os pontos fortes que eles têm, quais são os pontos fracos que eles têm, fazer uma comparação ali e adaptar para a sua realidade. Então é isso aí, então vamos passar uma pergunta que tem a ver com o que tu falasse aí. Sobre as mulheres. As mulheres atrapalham ou ajudam o desenvolvimento pessoal? Fala aí. Rapaz, pergunta capciosa essa daí, viu?
Se as mulheres atrapalham ou ajudam no desenvolvimento pessoal. Bom, eu tava num namoro há pouco tempo atrás, noivado, a gente noivou, marcamos um casamento, coisa bonita. Peraí. Aí, Tu sou da casamenteira? Sabia dessa não. pra tu ver, né? Que o pessoal tem a ideia errada de que todo mundo da real é contra relacionamentos, contra casamento. Na verdade, não. Inclusive, eu tenho contato pessoal de alguns realistas, por exemplo, não vou citar o nome não, melhor pensando, né? Mas um deles é casado há mais de 8 anos, tem um filho, inclusive, outro tá noivo, tem outro realista também que tá namorando já há vários anos e tá pensando em noivar. Então, na verdade, existe alguns realistas também que são totalmente contra relacionamentos. Então, a real é interessante da real é isso, não é uma fórmula perfeita para cada um. Na verdade, não existe nada escrito em pedra. Cada um lê, adapta a própria realidade, vê o que pode usar, o que é proveitoso ou não. O que é proveitoso para mim, às vezes não é para outro realista. O que é proveitoso para ele, às vezes não é para mim. Então, o legal da real é isso. Não existe ninguém tentando impor uma realidade para você. Na verdade, tem uns lá, né, que querem fazer isso, mas no geral, cada um pega e interpreta como acha melhor. Bom, a respeito do relacionamento que a gente estava falando aqui, da pergunta, né, se as mulheres ajudam ou atrapalham. Bom, no caso da minha noiva, quando a gente saía para se alimentar, eu tinha que pagar a minha parte e a dela. Então, na parte financeira, eu já tinha um gasto um pouco a mais do que o normal. E ainda fora a gasolina. Eu tinha que estudar para concurso, estava estudando para concurso na época, e ela queria ficar saindo. Ou então ela falava que ia me ajudar para estudar, chegava lá, ninguém conseguia estudar nada, atrapalhava no estudo, atrapalhava no rendimento. Às vezes eu queria ficar a semana inteira estudando, ela ficava ligando, querendo atenção e tal. De certa forma, estava me atrapalhando naquele momento. Agora, tem gente que diz que ajuda, porque ajudou no desenvolvimento pessoal e tal, mas eu nunca vi não, viu? No meu caso, atrapalha sim. Tanto que eu tive que dar um chega pra lá na noiva, eu delimitei um espaço, falei, ó, só no final de semana que a gente vai se ver e só de tal, por exemplo, só no sábado, só no domingo, um dia pro final de semana, no resto eu vou passar só estudando, porque eu tenho que passar logo no concurso. Aí ela reclamou um pouco, mas ela aceitou. Então, nesse ponto, eu consegui dar uma segurada na situação. Mas tem muita história de mulher que atrapalha muito mesmo. Do cara tá tentando construir uma vida, ela briga, ela pede pra ele largar um emprego, ou então pra ele se mudar pra cidade dela, da família dela, e o cara tem que fazer toda a reestruturação da vida dele. Essa minha noiva, ela queria que eu fosse lá pra cidade dela e abandonasse o concurso que eu passei aqui, pra você ter ideia. Fiquei 2 anos estudando pro concurso, aí ela foi pra cidade dela, cheia de parente lá e tal, que fica aí uns 1.000 quilômetros daqui, e queria que eu largasse meu concurso e tentasse passar em um outro lá. Aí eu falei, não, vem você pra cá, porque eu já passei no concurso. Aí ela não quis, ficou aquela confusão. Aí acabou que o relacionamento terminou aí. Mas eu acho que o relacionamento atrapalha sim, viu? Assim, no geral, né? Voltando com as perguntas aqui, o que tu acha sobre musculação pra pegar mulher? Pra o cara ser considerado ter algum valor no mercado afetivo? O que tu acha disso aí? No caso, o cara vai pegar a mulher, vai fazer musculação, se desenvolver fisicamente pra pegar a mulher. E aí, de tabela, ele tá aumentando seu valor no mercado afetivo, né? Sim, sim. Bom, eu acho que o que ele tá fazendo é bom, porém ele tá fazendo com um motivo totalmente errado, porque você desenvolveu o seu físico por questão de saúde, você vai fazer um treinamento diferente do que desenvolver o seu físico só para ter uma aparência mais forte. Isso significa que o cara não tá preocupado com saúde, ele tá preocupado com a aparência física dele para atrair mulher. Então, isso aí já é um diferencial bem preocupante. E outro motivo ruim também é que, bom, o cara tá fazendo isso pra pegar mulher, né? Não faz muito sentido, porque se depois que ele levar um fora, tipo, ele se apaixonar e levar um fora, ele vai voltar pra estaca zero. Ele pode parar de treinar, ele pode... Ele não tem base pro que ele tá fazendo, entendeu? Ele não tem uma motivação real, ele não tá querendo fazer por si mesmo. Então já começou tudo errado, então não tem muito futuro isso. O cara tem que mudar primeiro o lado emocional dele, antes de querer mudar o físico. Tipo, isso aí, cara, que não é pro estado mental dele, a autoestima, não por causa de pegar a mulher. Isso aí, quem faz a musculação já tá ligado já. O cara entra por causa disso aí e depois revela isso. Próxima pergunta aqui. Manda ver. O que tu acha sobre a necessidade de buscar desenvolvimento pessoal, se a pessoa está satisfeita e acomodada com a vida simples e tranquila? O que tu acha disso? Bom, essa é uma pergunta muito interessante. Afinal, se a pessoa já está satisfeita com a situação dela atual,
Para que ela vai ficar se estressando, se matando de trabalhar para se desenvolver? Bom, eu acho que é o seguinte, as pessoas tendem a se acomodar com qualquer situação que você colocar ela. Por exemplo, tem pessoas que se acomodam com R$ 1.000 por mês, R$ 500 por mês, R$ 600 por mês, se acomodam morando na casa dos pais, ouvindo bronca. Eu conheço gente que tem 40 anos de idade, mora com os pais dão bronca nele e tal, e o cara tá lá. Acomodou, disse que tá feliz, mas na verdade, será que ele tá feliz mesmo? Ou ele tá inventando uma justificativa própria porque ele não tem coragem de ir lá e meter a cara a tapa, de se desenvolver e estudar para um concurso? Tem muita gente que diz, não, eu tô bem, eu tô tranquilo, mas no fundo tá chorando no banheiro ali e tal. Ou então tenta estudar para concurso 2 semanas e desiste. Quer mudar de vida, mas não tem coragem. Agora, se for um caso oposto, a pessoa realmente está satisfeita com a situação dela, digamos que ela está ganhando 3 mil por mês, e ela está satisfeita, ela mora sozinha, vive bem, para que ela vai ficar se matando para ganhar 15, 20 mil, se ela já vive bem com 3 mil, já tem os hobbies dela, faz ali uma corrida toda noite, faz musculação, jiu-jitsu, ou seja, a pessoa está satisfeita. Eu acho que também a pessoa tem que ver, não adianta você ficar na busca desenfreada ao longo da vida, atrás de mais, e mais dinheiro, e mais relacionamentos, mais mulheres, levantar mais peso ainda na academia. Você tem que ver o que é melhor para você. Se você ficar sempre tentando buscar mais, pode ser bom para algumas pessoas que realmente vivem e veem isso como motivação, e para outras não, né? Pode ser extremamente desgastante ali, a pessoa acaba entrando no círculo vicioso, vai entrando procurando atalhos na vida para tentar chegar mais rápido nos seus objetivos meio que vazios, né? Porque a pessoa não está buscando aquilo porque ela tem um objetivo real, ela só quer ganhar mais por ganância, e mais, e nunca tem um fim. Eu conheço um cara que ele ganhava 60 mil por mês e ele vivia endividado, e ele falava que não era suficiente. Mas quando ele ganhava 5 mil por mês, já não era o suficiente para ele, e ele falava, preciso ganhar mais, e mais. E não importava o quanto ele ganhasse, ele continuava endividado, gastando mais, cartão de crédito estourado, o carro com busca e apreensão. Ou seja, o cara estava numa busca desenfreada atrás de mais, mas ele não sabia cuidar do que ele já tinha. Se ele só soubesse administrar bem o que ele já tinha, ele não precisava ficar nesse desespero todo aí, nesse sofrimento que ele estava. O cara estressado, cabelo caindo, aquela loucura, andava com o carro com medo de perder o carro, mas o cara ganhava muito dinheiro. Então de que adianta você ficar tentando sempre alcançar mais coisa na vida, se você nem cuida direito do que você tem agora? Entende? Eu acho que eu falei uns 3 pontos diferentes aí na mesma pergunta, mas já foi. É isso aí, muito bem. Então vamos para a próxima pergunta aqui. O que tu acha sobre morar sozinho e gastar mais para ser independente ou morar com os pais para economizar mais dinheiro? Depende um pouco do contexto também, né? Você vê que nada é muito 880, igual para todo mundo. Por exemplo, se o cara tá na casa dos pais dele, os pais dele estão insuportavelmente chatos, né? Atrapalhando, criando confusão, não querem deixar ele seguir o caminho dele, é importante ele ter o espaço dele para ele desenvolver a maturidade mesmo e a autonomia dele. Agora, se o cara tá lutando por exemplo, um concurso público e ele tem que focar nos estudos, o melhor caminho, por exemplo, para ele é ficar na casa dos pais, porque os pais estão dando a estrutura para ele poder estudar, estão dando a comida, roupa lavada, e ele consegue economizar o dinheiro para poder focar no objetivo maior. Então tem essas diferentes realidades. Se o cara já é concursado, então ele já tem um emprego bom, já tem uma empresa própria, e ele vê que os pais dele estão atrapalhando, se metendo na vida dele, dando opinião para tudo, é importante ele ter essa independência dele também. Então, depende dos objetivos do cara e da realidade que ele está vivendo naquele momento. Próxima pergunta aqui é possível se desenvolver sem ter dinheiro? Os fudidos que tá escutando aí. Essa pergunta é boa. Vai lá. Se é possível se desenvolver sem ter dinheiro? Bom, se você parar para analisar bem, hoje nós vivemos numa época que nunca antes na história do planeta a gente teve tanto acesso à informação como a gente tem hoje. A gente tem tanto recurso, tanto benefício, que tá tudo na palma da nossa mão. Antigamente você só conseguia acessar alguns tipos de conhecimento se você fosse numa biblioteca tipo de Alexandria, e se tivesse a sorte de alguém ter escrito um livro sobre aquilo e achasse esse livro lá, ou então encontrasse um mestre que dominasse aquele assunto e perguntasse para ele. Hoje não. Hoje o cara, sem ter nenhum centavo, sem sair da sua casa, ele consegue ir na internet, acessar a internet, aprender qualquer coisa que ele quiser. Qualquer coisa. Se o cara quiser aprender sobre como fazer uma horta em casa, ele aprende. Se ele quiser aprender sobre Kung Fu, ele aprende. Se ele quiser aprender a consertar chuveiro, ele aprende. Se quiser aprender a construir o próprio carro, ele aprende sobre motores. Qualquer coisa você acha na internet hoje. Então a gente tem um conhecimento infinito na palma da mão,
que o cara possa se desenvolver em qualquer área, estudar para concurso, o que ele quiser. E muita gente aproveita todo esse conhecimento para ficar à toa no Facebook vendo atualização dos amigos, ou então ficar postando frasezinha de efeito para ganhar uns likes. Então, é possível se desenvolver sem ter dinheiro? Sim. E como nunca houve antes na história, a gente está tendo uma oportunidade incrível de desenvolvimento e pouca gente está percebendo isso e se aproveitando dessa oportunidade que a gente tem hoje. Então, eu acho que dá sim. Aí eu vou fazer um questionamento sobre essa pergunta que eu fiz. Mas concursos, estudar para outras coisas, que não tem cursos. Se você não tiver curso, você não passa. E aí? Ficar aqui querendo fazer curso para fazer, cursinho, e aí? Para poder fazer um concurso bom e tal. Bom, se você for ler a história nos blogs da internet, você vê que tem muita gente que passou bem nos concursos, alguns até em primeiro lugar, sem ter frequentado um cursinho, sem ter comprado material. Por exemplo, no fórum lá a gente tem um grupo de estudos avançados, acho que é esse o nome. E lá a gente reuniu alguns veteranos e a gente consegue vários materiais de concurso atualizados de graça. O Solomon lá do fórum, ele sempre consegue ali, centenas e centenas de PDFs ali de material de concurso gratuitamente pra gente. O Bin tá estudando sem pagar nada. O Monarca tá estudando para concurso também sem pagar cursinho. E eles estão passando nos concursos e passando dentro das vagas. Então, isso aí é desculpa de perdedor. Você sabe que perdedor, ele inventa desculpa já para ele perder menos feio. Então ele já diz o porquê que ele vai perder. Ele fala, não, eu não vou passar, né? Eu não passei porque eu não tenho dinheiro para estudar para pagar um cursinho, porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que cuidar de um filho, porque não sei o quê. Ele já está dando uma desculpa para justificar o porquê que ele vai fracassar, ou porquê que ele vai desistir do projeto. Então isso aí para mim é só mais uma desculpa. Isso aí é conversinha de cara que vende cursinho online e tem empresa aí de concurso. É isso aí, vamos para a próxima pergunta aqui, a pergunta final. Então, quais são os pontos importantes que um homem pode buscar para se desenvolver? Os pontos mais importantes? Eu acho que... Deixa eu pensar, os pontos mais importantes que o homem pode buscar para se desenvolver. Bom, eu acho que ele não pode negligenciar, para começar, entender que ele não pode negligenciar nenhum ponto. Por exemplo, tem muitos casos de pessoas que realmente focaram no desenvolvimento financeiro, montaram verdadeiros impérios, apareceu uma espertinha, dominou ele com a paixão lá, e aí ele perdeu tudo, por exemplo, ou então ela casou com ele, separou, ele perdeu metade do império que ele construiu, teve que pagar pensão e tal, ou então o cara se matou depois de um relacionamento conturbado com uma espertinha aí, porque ele cuidou do desenvolvimento financeiro, mas ele negligenciou totalmente o desenvolvimento emocional, por exemplo. Tem outros casos, por exemplo, o cara, vamos dizer um realista qualquer, ele cuida do desenvolvimento emocional, aprende a lidar com os joguinhos femininos, mas ele não cuida nem um pouco da saúde, e aí ele morre 30 anos do que deveria, antes do que deveria, porque ele pega ali tem um infarto, então ele tem algum tipo de doença, e morre antes porque ele negligenciou totalmente o seu desenvolvimento físico, a sua saúde. Então, se você cuida bem das outras áreas e você negligencia totalmente uma área, vai derrubar toda a estrutura. Então, eu acho que você tem que ter a base em cada área do desenvolvimento. Você não pode negligenciar nenhuma. Você tem que cuidar do seu desenvolvimento físico para você ter saúde, para você poder viver bem. Porque de nada adianta você ter dinheiro se você não consegue nem caminhar mais. Você tem que cuidar do seu dinheiro, porque sem dinheiro, você também não consegue fazer nada, né? Hoje em dia você não tem dinheiro para pagar um ônibus, uma comida, você está preso. Você é um morador de rua, praticamente. Então, e você tem que cuidar da sua parte financeira. Não adianta você ter financeira na sua parte emocional, dos relacionamentos. Não adianta você ter conquistado tudo e você ser feito de idiota por todo mundo, não saber dizer não para ninguém, todo mundo usar e abusar de você. Então, eu acho que no desenvolvimento tem que trabalhar em conjunto. Não tem como o cara trabalhar só uma área e negligenciar as outras. Tem que ser feito um trabalho ali bem organizado, bem bacana, senão... Agora, como fazer esse trabalho é a pergunta mais difícil, né? Como é que você vai desenvolver todas essas áreas ao mesmo tempo? Aí eu acho que você tem que priorizar algumas áreas de tempos em tempos, mas sem deixar nenhuma ficar totalmente negligenciada. Mas tem como. Por exemplo, quando... Mas tem como. Eu quero saber a tua opinião aí. Tipo, feito do concurso aí, tem coaches. Você paga um cursinho, aí o coach te fala o que você deve melhorar. O que tu acha disso aí? Junto com a tua outra resposta pra terminar aí. Vai lá. Coach para poder te ajudar a fazer as coisas, eu acho assim, tem pessoas que eles só conseguem fazer alguma coisa se alguém mandar neles. Você não consegue fazer sozinho. Por exemplo, se a pessoa tiver o domingo nada para fazer, ela vai acordar meio-dia.
Mesmo ela sabendo que ela tinha que fazer uma corrida, tinha que fazer uma coisa, ela não consegue sozinha, por si mesma, acordar às 5 da manhã e levantar e correr. Agora, se tiver um coach falando assim, levanta, 5 da manhã, agora, não sei o que, aí ele vai. Então tem gente que não tem iniciativa própria e vontade, então ele tem que pagar alguém para mandar nele para fazer o que ele já sabe que tem que ser feito. A pessoa já sabe que tem que estudar, já sabe que tem que fazer as coisas, mas ele não consegue. E às vezes também a pessoa é tão perdida na vida que ela não sabe nem por onde começar. Então pagar um coach no início pode até ser válido para algumas pessoas. Então cada caso é um caso, né? Por exemplo, quando eu fui estudar para concurso público, eu estava fazendo algumas coisas, estava querendo fazer o inglês, um amigo meu me chamou para um mestrado na Federal ali, eu pensei em começar com ele lá, me inscrever e tudo. Mas aí eu parei e pensei, se eu fizer isso de novo, tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu não vou conseguir fazer nada direito. Aí eu abri mão de tudo pro ano seguinte e falei, esse ano eu vou focar só em concurso público. E aí eu focava nisso, eu acordava só para estudar. Eu conversei com meu pai, ele fez um acordo, conseguiu me arrumar um dinheiro, pagar as prestações das dívidas que eu tinha, para eu focar no estudo mesmo. E aí eu estudei, não estudei inglês, não fiz mestrado, não fui... Eu podia até ter feito academia, uma corridazinha, fazer uma corridazinha à noite, mas não era nada muito sério, mas o foco total era concurso. Aí eu passei rápido até no concurso, menos de um ano de estudo eu passei no concurso bom. Aí depois que eu passei, aí eu pude focar no outro ano, eu falei, esse ano eu vou focar em investimentos. Aí eu abri mão também do inglês, no mestrado, essas coisas, e foquei no investimento, aprendi a investir, investi bastante, ganhei um dinheiro bom esse ano de 2018. Aí agora esse ano de 2019, eu estipulei que meu foco vai ser desenvolvimento físico. Eu estabeleci umas metas bem arrojadas. Para quem é lá do Fórum Legado Realista, eu criei o diário de treino lá, e aí eu falo, por exemplo, eu quero fazer 55 flexões seguidas, 16 barras seguidas, correr 2.400 metros em 8 minutos e meio. Tem umas metas bem arrojadas ali para eu fazer, e eu tô focando nisso, porque eu preciso disso pro meu concurso. Porque tem metas lá dentro para passar. Mas não, que eu dou uma ajudinha aí, te dando umas paradinhas. Sacanagem, então é isso aí. Obrigado por ter escutado aí. Dá aquele like, Opa. para dar uma força e até breve.